Você já teve a sensação de que de repente tudo mudou? Seu corpo já não responde da mesma forma. O sono parece diferente. O humor oscila sem avisar. Às vezes, você olha no espelho e pensa: o que está acontecendo comigo? Se você já sentiu isso, eu quero que saiba de uma coisa muito importante. Você não está sozinha. A menopausa é uma fase de muitas transformações, mas ela não precisa ser um período de sofrimento. Durante muito tempo, muitas mulheres ouviram que era preciso simplesmente aceitar os sintomas e seguir em frente. Como se sentir calor o tempo todo, perder o sono, ficar irritada ou cansada fosse algo que não tivesse solução. Mas esse é um dos maiores mitos sobre a menopausa. É verdade que o corpo passa por mudanças importantes. Os hormônios mudam, o metabolismo muda e até as emoções podem ficar mais intensas. Só que isso não significa que você precisa viver sem qualidade de vida. O primeiro passo é entender que o seu corpo não está contra você. Ele apenas está pedindo novos cuidados. E sabe o que eu acho mais bonito nisso? É que esses cuidados não começam com grandes sacrifícios. Eles começam com pequenas atitudes. Beber mais água, respeitar os momentos de descanso, fazer uma caminhada. Mesmo que seja curta, escolher alimentos mais naturais, dormir um pouco mais cedo, quando for possível. São gestos simples, mas quando se tornam parte da rotina, podem fazer uma grande diferença. E quero dizer mais uma coisa: não se cobre tanto. Você não precisa acordar amanhã fazendo tudo perfeito. Basta escolher um pequeno hábito e começar. Depois, aos poucos, você acrescenta outro. Cuidar da saúde não é uma corrida, é uma caminhada. E cada passo conta. Agora, existe um sintoma que muitas mulheres me contam, que é o mais difícil de enfrentar. Um problema que acaba afetando o humor, a memória, a disposição e até a paciência. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Me conta uma coisa: há quanto tempo você não acorda realmente descansada? Não estou falando de dormir algumas horas. Estou falando daquela sensação gostosa de abrir os olhos e sentir que o corpo recuperou as energias. Muitas mulheres, depois da menopausa, dizem exatamente a mesma coisa. Lady, eu até deito cedo, mas acordo várias vezes durante a noite. Ou então, eu durmo, mas acordo mais cansada do que fui dormir. Se isso também acontece com você, saiba que não é frescura, nem falta de força de vontade. As mudanças hormonais podem interferir no sono, e quando o sono deixa de ser reparador, parece que tudo muda. A paciência diminui, o cansaço aumenta. A memória já não funciona do mesmo jeito. Até as pequenas dificuldades do dia parecem muito maiores. É como se o corpo estivesse pedindo socorro. Mas quero dar uma boa notícia. Você não precisa esperar um milagre para começar a se sentir melhor. Algumas atitudes simples podem ajudar bastante. Experimente diminuir o uso do celular antes de dormir. A luz da tela mantém o cérebro mais desperto, justamente na hora em que ele deveria começar a relaxar. Outra dica é deixar o quarto mais fresco e confortável. Muitas mulheres percebem que isso ajuda a diminuir o desconforto das ondas de calor durante a noite. E não se esqueça da hidratação. Beber água ao longo do dia ajuda o organismo a funcionar melhor e faz diferença para o seu bem-estar. Pode parecer pouco, mas quando esses cuidados se tornam um hábito, o corpo começa a responder de outra maneira. E existe uma coisa que aprendi ao longo da vida: dormir bem não é um luxo, é uma necessidade. Quando você cuida do seu sono, está cuidando da sua mente, das suas emoções e da sua saúde. A irritação, aquela sensação de perder a paciência por qualquer motivo e, logo depois,
sentir um peso no coração por ter reagido daquela forma. Vamos conversar sobre isso agora. Existe uma coisa que muitas mulheres me contam e que, às vezes, machuca mais do que os próprios sintomas. É quando elas olham para si mesmas e pensam: eu não sou mais a mesma. O corpo mudou. As roupas já não vestem como antes. Às vezes, a memória falha. Você entra em um cômodo da casa e quando chega lá, esquece completamente o que foi fazer. Depois volta, tenta lembrar, e isso começa a preocupar. Se isso acontece com você, eu quero pedir uma coisa: não seja tão dura consigo mesma. Durante a menopausa, essas pequenas falhas podem acontecer, principalmente quando o sono não está bom, quando existe muito estresse ou quando o corpo está pedindo mais descanso. Mas existem maneiras de cuidar também da sua mente. Leia um livro que você goste, faça palavras cruzadas, aprenda alguma coisa nova, converse mais com as pessoas, faça uma caminhada. Tudo isso mantém o cérebro ativo e também faz bem para o coração. E, quando falamos em cuidar da saúde, não estamos falando apenas de remédios, estamos falando de hábitos. Hábitos simples. Beber mais água, dormir melhor, movimentar o corpo, escolher alimentos mais naturais, reservar alguns minutos do dia só para você. Nenhum desses hábitos faz milagre sozinho, mas quando eles caminham juntos, ajudam você a atravessar essa fase com muito mais equilíbrio. E eu gostaria que você nunca esquecesse desta frase: a menopausa não é o fim da sua história. Ela pode ser o começo de uma fase em que você finalmente decide olhar para si com mais carinho, mais respeito e mais amor. Aqui no Essência Saudável, esse é o nosso propósito: caminhar ao seu lado, mostrar que sempre existe um pequeno passo capaz de melhorar o seu dia. E eu quero deixar um convite. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre um assunto que muitas mulheres vivem, mas quase ninguém comenta: como a alimentação pode ajudar ou piorar os sintomas da menopausa. Tenho certeza de que essa conversa também vai trazer informações que podem fazer diferença na sua vida. Mas existe uma coisa que eu gostaria muito que você guardasse no coração: a menopausa não muda apenas o nosso corpo, ela também nos convida a olhar para nós mesmas de uma maneira diferente. Muitas mulheres passaram anos cuidando da família, da casa, do trabalho e de tantas responsabilidades, e acabaram deixando o próprio cuidado sempre para depois. Talvez essa seja uma das maiores oportunidades dessa fase. Voltar a se escolher. Não é egoísmo cuidar de você. Quando você cuida do seu corpo, da sua mente e das suas emoções, você também melhora a forma como se relaciona com as pessoas ao seu redor. Comece pequeno. Separe alguns minutos do seu dia para respirar, caminhar, tomar um pouco de sol, preparar uma refeição que faça bem para você. Pequenas escolhas repetidas todos os dias podem transformar a maneira como você vive essa nova fase. Canal Essência Saudável. Cuidado é prioridade.